Em 1965 foi publicada a primeira edição da coluna Asterisco, no antigo jornal Diário Popular. A publicação tinha o objetivo de chamar a atenção do mercado publicitário com notícias e análises críticas ao mundo da propaganda. E foi naquela época, há 50 anos, que nascia o jornal Propaganda e Marketing. Eu vou bater um papo agora com Armando Ferrentini. Tudo bom, Armando? Tudo bem, realmente você já deu uma bela introdução, é uma história resumida. Ô Armando, você sempre teve esse espírito empreendedor, tanto que você transformou a coluna num jornal consagrado no nosso mercado e independente. Como foi retratar essa história ao longo desses 50 anos, a história da propaganda brasileira? Olha, eu queria começar por um detalhe que eu acho que é muito importante na criação de tudo isso que depois aconteceu, né? Eu fui contratado pela diretoria do jornal porque eu já tinha uma experiência no mercado publicitário, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, em 1958, na Multipropaganda, que naquela época era uma agência extremamente criativa, e nessa agência eu aprendi muito. De lá eu fui para a Thompson, eu fiquei um ano na Multipropaganda, fui para a Thompson no setor de mídia, trabalhei na MPM, trabalhei numa agência menor chamada Geral Propaganda, numa outra menor especializada em classificado chamada Quintana. Eu tive empregos em diversas agências de propaganda, grandes, médias, pequenas. Isso me deu assim uma visão do mercado muito boa, né? E me habilitou a aceitar o desafio de abrir o departamento comercial, porque curiosamente o jornal, que já tinha quase 80 anos, ele não tinha departamento comercial, ele vivia de classificados. Tinha um balcão de anúncios na Rua do Carmo, no centro de São Paulo. Comecei meu trabalho, recrutei alguns profissionais do mercado para fazerem atendimento, né? Foi todo um trabalho, uma certa demora para acontecer. E aí me surgiu a ideia que foi de criar uma coluna de propaganda para atrair a atenção do mercado, né? Como eu era também já um jornalista, né? Eu me atrevi a criar essa coluna, que é Asterisco, como você falou, mas a ideia era criar uma coluna quente, uma coluna que não fosse apenas a transcrição de releases que pudesse chegar à redação, mas sim uma coluna opinativa, não apenas opinião minha, né? Como opinião também de terceiros. Eu convidava pessoas do mercado para escrever, para dar a sua opinião sobre determinados temas. E para estimular mais ainda a leitura, eu fiz com que, a meu pedido, junto à alta direção do jornal, nós tivéssemos uma capacidade de entregar, na casa de, na época, 200 publicitários famosos de São Paulo, né, ou cerca disso, entregar o jornal. Porque o Diário Popular não era um jornal lido pelo publicitário de altíssima categoria, né? Ele era lido numa camada da classe média para baixo, né? E aí então, essa distribuição porta a porta do jornal, com notícias de uma coluna que realmente se dispunha a ser crítica, né? Motivou logo um rebuliço, motivou logo uma grande curiosidade, né? Aí a coisa foi se desenvolvendo. É uma história que durou muito tempo, né? Essa coluna, que começou em 2 colunas de jornal na época, ela logo se transformou numa página, ela começou a receber anúncios. Daí, para atingir um caderno de 8 páginas, foi um pulo. Fácil. Foi um pulo, né? Porque a semente inicial deu certo, então o crescimento já era esperado. E eu fiquei no Diário Popular 19 anos. O que acontece? Eu vou para um jornal que hoje já não existe mais o impresso, que é a Gazeta Esportiva. Ficamos na Esportiva há cerca de 2, 3 anos, e devido à Esportiva ser rodada, ser produzida naquela época no prédio da Folha, na Barão de Limeira, fomos convidados a encartar o nosso jornal na Folha da Tarde. Quando a Folha da Tarde resolveu mudar o nome, com essa mudança, eu achei que estava na hora da independência. Com a independência, nós então atualizamos o nome, virou Propmark, e aumentamos a redação, né? Viemos aqui para este local onde nós estamos dando essa entrevista, uma sede própria da editora Referência. Como é que você vê, ao longo desses 50 anos, a evolução da propaganda? Desde quando o mundo começou, né, a civilização começou,
a era cristã, que tem 2000 e poucos anos, a propaganda nunca evoluiu tanto. Até há 50 anos atrás, a propaganda foi evoluindo, mas de repente, num certo momento, e coincidiu, é claro que aí a nossa participação é mínima, né? Mas coincidiu com o início da nossa atividade jornalística. Eu tive esse privilégio de assistir de 65 para cá a explosão da comunicação publicitária, não só no Brasil como no mundo. A propaganda nada mais é, primeiro, do que um braço da economia no mundo inteiro. E segundo, e ao mesmo tempo, esse braço é o estimulador da própria economia, né? Sem propaganda não há economia, né? Tanto é que os países que não adotam a democracia, eles repelem a propaganda. Mesmo com o cenário econômico adverso, como está 2015, como que você vê o futuro agora da propaganda? Propaganda sempre será necessária. Ela teve grandes modificações, é claro. Ela teve a inclusão agora da mídia digital. Ela tem outras formas de se comunicar, não é mais sequer a propaganda, né? As ideias acontecem sempre da mesma maneira, né? O homem continua tendo as ideias, mas a tecnologia, o uso dessas ideias para alcançar cada vez um maior número de pessoas, de consumidores ou prováveis consumidores, para convencê-los de forma brilhante, como hoje se vê, né? A serem fiéis a determinada marca, isto continuará evoluindo, porém de uma forma multifacetada. Jamais a propaganda, jamais a comunicação publicitária deixará de existir. Mal comparando, e me permita a liberdade aqui, é como admitir um mundo sem a medicina. Mas como medicina e propaganda são a mesma coisa? Não, não são. Mas ambas satisfazem necessidades do ser humano. Quem evoluiu muito também com a história do Brasil e da propaganda foi o jornal Propmark, que esse ano, comemorando seus 50 anos, tem uma edição especial e um novo projeto gráfico assinado pela Agência África. Esse é um projeto que nós amamos, né? E abraçamos com bastante vontade por causa de uma data significativa, né? Que nós temos que realmente aproveitar para o lançamento de uma nova paginação do jornal, né? E a edição especial que você mencionou será realmente uma edição falando sobre toda essa evolução da propaganda nesses 50 anos, né? As coisas que ainda virão, projeções sobre o futuro, enfim, será uma edição, a nosso ver, que será uma enciclopédia. Uma enciclopédia contando a nossa história e a história da atividade que nós abraçamos como principal para ser o foco do nosso trabalho jornalístico. Armando, obrigada pela entrevista, sucesso sempre e que venham os próximos 50 anos. Que venham, claro, estamos aí preparados para enfrentá-los com toda essa coragem, com esse amor pela atividade, né? Com essa força de vontade e, por que não, com essa equipe maravilhosa que nós temos. Eu aproveito para agradecer muito. E aos nossos leitores, que sempre têm nos prestigiado e feito com que a nossa circulação cresça cada vez mais. Nosso muito obrigado.